Olá, boa tarde a todos e a todas. A gente está começando hoje o primeiro Território Quebradeiro, que é esse espaço de troca de conhecimentos que a gente aguarda durante o período todo para saber o que é que vocês trazem, né? O que é que vocês pescaram dessa nossa itinerância pelo Machado. Então, hoje a gente vai ter 3 quebradeiros aqui para apresentar para a gente suas propostas de trabalho, e a gente começa agora com o André Salviano. Vem para cá. E eu vou falar rapidinho aqui quem é o André Salviano. Nasceu em Nova Iguaçu, em 78, foi finalista do Prêmio UF de Literatura na categoria Contos, em 2009, é autor de Amoridades, pela Rubra, 2017, um livro de contos. Participou como organizador e autor da antologia de contos Clube de Leitura, volume 4, também pela Rubra, em 2017. Teve contos publicados nos livros em homenagem aos 80 anos de Martinho da Vila e em 2 antologias off-flip, a última em 2022. É organizador de uma antologia de ficção sobre o Flamengo, onde também assina um dos contos com lançamento previsto para o primeiro semestre de 2025, pela editora Faria e Silva. Atualmente cursa mestrado em Literatura Brasileira do Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas, com a linha de pesquisa em Criação Literária, orientado pelo imortal Godofredo de Oliveira Neto e co-orientado pelo Luiz Antônio de Assis Brasil. Bom, para quem quiser seguir, é o @paraquenomes. Eu acho bom que a gente se siga, para que a gente nunca mais se perca. Seja bem-vindo, o espaço é seu. Então, bom, como vocês estão vendo aí o título, né, O Homem de Papel, é um título que eu tirei até de um livro que fala sobre a bibliografia do Machado. Agora está me faltando o nome da autora, infelizmente, mas ela deu o título do livro de Um Homem Encadernado, e eu achei bacana esse título. E aí peguei tipo, como uma ideia e botei O Homem de Papel, porque é o Machado como personagem, né? E aí, eu vou abrir a palestra com a seguinte chamada: Mais que escritores, personagens. Os escritores como personagem de ficção é o título de um dos ensaios do livro Mutações da Literatura no Século XXI, de Leila Perrone Moisés. Neste, Leila destaca que esse tipo de abordagem faz parte de, abro aspas, um subgênero romanesco que tem crescido desde os anos 1980. O romance que tem por personagem principal um grande escritor, isso é, um daqueles heróis da literatura em sua época áurea. Isso tem acontecido com vários escritores, inclusive escritores estrangeiros estão sendo trabalhados aqui no Brasil também em cima disso. Um que eu me lembro agora, assim, que foi prêmio Sesc de Literatura, foi A Secretária de Borges, né, da Lúcia Bittencourt, que foi um livro que ganhou esse prêmio, né, há mais ou menos uns, 12, 13 anos, e onde ela faz esse intertexto e coloca o Borges como personagem. Machado de Assis tem vários livros onde ele figura como personagem. Só para ter ideia, no mesmo ano que saiu o Machado, do Silviano Santiago, saiu também o Filho do Machado de Assis, do Luiz Vilela. Só que não é um livro que eu vou trabalhar. O próprio Henrique Rodrigues também, que era curador do Prêmio Sesc, tem o livro Infanto Juvenil, onde o Machado também é personagem, né? E isso é um gênero que tem crescido bastante. Boca do Inferno, da Ana Miranda, que fala do Gregório de Matos, enfim, tem vários exemplos. Pegando esse gancho, reproduzo o início da introdução ao livro Machado de Assis, o escritor que nos lê, de Hélio de Seixas Guimarães. Inclusive, o Hélio de Seixas Guimarães foi um dos palestrantes agora do ciclo de Machado. Ele é professor da USP. Esse livro dele é muito bom. Então, vou abrir aspas aqui para o Hélio. Não há quem tenha ocupado por mais tempo e de maneira praticamente ininterrupta o centro da vida cultural brasileira. Nenhum outro artista, escritor ou personalidade pública mobilizou tanto a inteligência no Brasil. Desde que José Rufino Rodrigues Vasconcelos, em 24 de setembro de 1857, emitiu seu parecer sobre Ópera das Janelas, peça cômica imitada do francês por um rapaz de 18 anos chamado Joaquim Maria Machado de Assis, rios de tinta começaram a correr.
Com menos de 30 anos, ele já era escritor respeitado, a ponto de chamar a atenção de José de Alencar, naquela altura, o grande patriarca da literatura brasileira. Alencar incumbiu publicamente de avaliar a obra de um jovem desconhecido, Castro Alves, pedindo que Machado fosse o Virgílio do jovem Dante. A partir daí, de maneira ao mesmo tempo discreta e ostensiva, passou a ocupar o centro da cena literária. Da década de 1870 até hoje, foram raras as pessoas de destaque na intelectualidade que não se pronunciaram sobre ele e sua obra, que desde meados do século XX começou a ganhar certa projeção internacional. Então, assim, eu costumo brincar que eu falo que o Machado de Assis é um bem cultural inesgotável, né? Porque sempre tem o que se falar sobre Machado, inclusive essa questão mesmo de a gente voltar a discutir a negritude do Machado de maneira mais profícua e mais intensa mostra muito isso também, né? Machado foi considerado branco durante muito tempo. Na conferência Literatura e Biografia, apresentada no 11º Congresso Internacional da Abralic, em 2008, e reunida no livro Literatura à Margem, de 2018, Cristóvão Tesa disserta sobre como ficção e não ficção são encaradas do ponto de vista do leitor. Eu vou falar agora um pouco sobre algumas questões técnicas para a gente entender mais ou menos as estratégias que o Silviano Santiago usou no romance Machado, né, que é de 2016, inclusive ele ganhou o Jabuti, né, de melhor livro daquele ano. O que abre seu texto, esse artigo, né, do Congresso, do Cristóvão Tesa, é Pierre Menard, autor de Quixote, de Jorge Luiz Borges. O conto de Borges brinca com as possibilidades de escrita ao fazer ficção utilizando a forma de ensaio. Ao diferenciar a mão que escreve da voz que fala, estabelece a existência de um pacto entre autor e leitor sobre como a obra apresentada deve ser encarada. Em Pierre Menard, apesar de apontar para a não ficção, né, já que é a forma de ensaio, o texto é pura ficção, pois fica claro ao longo do mesmo que autor e narrador são entidades distintas. Logo em seguida, usa como exemplo da outra ponta, ou seja, a ponta de não ficção, que seria a biografia, o best-seller O Mago, de Fernando Moraes. Esse livro é um livro que o Fernando Moraes fez contando a vida do Paulo Coelho, né? Aqui, ao contrário do conto de Borges, autor e narrador se confundem. Diz Tesa, abro aspas, pois bem, no caso da biografia, a intencionalidade da mão que escreve instala-se em cada palavra da voz que fala no texto, de forma completa e absoluta. Esse é um acordo de princípio estabelecido pela onipresença do mundo dos fatos. Ana Fedres, que é professora da UF, e também estuda bem essa coisa da escrita do eu, no artigo O Conceito de Autoficção, Demarcações a partir da Literatura Brasileira Contemporânea, fala em um contrato de leitura e princípios de cada gênero. Para melhor explicitar esse contrato, Fedres elabora um quadro onde há entre duas pontas, não ficção e ficção, um entre gêneros. Esse foi o quadro que eu deixei com vocês, tá? Tá num papelzinho aí, foi distribuído e tal. Então, esse é um quadro da Ana Fedres, onde ela fala que, na verdade, você teria duas pontas. É lógico que isso, cara, a gente está falando de teoria, né? Na prática, a coisa é um pouquinho mais complexa, assim, mas na teoria era como se a gente tivesse nas escritas do eu, a autobiografia fosse o princípio da verdade, né? E na outra ponta, o romance fosse o princípio da invenção, né? Ou seja, a ficção pura, né? Tesa evoca Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, ao afirmar que este, abro aspas, é um exemplo que poderia ser enquadrado como gênero intermediário, pois apesar de partir de fatos ancorados na realidade e vividos por Graciliano, a distância e as lacunas das memórias serão preenchidas com alto grau de subjetividade confessados pelo próprio autor na introdução. Assim, poderíamos encaixar o livro do Graciliano como um tipo de romance autobiográfico. E aqui volto a Fedres, né? Estou aqui abrindo aspas para ela. O leitor interpreta o texto autobiográfico, autobiografias, confissões, testemunhos, diários, memórias, etc., como a verdade do indivíduo, diferenciando-o do romance. Neste, o compromisso com a realidade é impreciso,
diferente da biografia, em que o pacto de veracidade traz consequências legais para o autor. Afinal, o pressuposto do leitor é que o conteúdo traduz a verdade, comprometendo o autor. A gente estava numa onda que agora até deu uma diminuída de autoficção na literatura brasileira contemporânea, e um livro chamou muita atenção, que foi um livro do Ricardo Lísias, chamado O Divórcio, onde ele realmente fala sobre o divórcio dele, né, na forma de romance, mas contando histórias que aconteceram de fato, inclusive constrangendo a esposa dele. De certa maneira, isso causou uma série de discussões à época, mas é lógico, como ele estava fazendo sobre o princípio da autoficção e não da autobiografia, ele não poderia sofrer nenhum tipo de processo. Na verdade, ele até sofreu alguns processos, mas, enfim, ele consegue sair pela tangente, porque autoficção e autobiografia são coisas diferentes, né? É importante notar que, mesmo estando sob a égide do princípio da invenção, a forma romance já é em si um bom álibi para se chegar à realidade por caminhos tortos. Isso é o que diz Tesa, né? E é com essa deixa que chegamos, enfim, ao Machado, de Silviano Santiago. Afinal de contas, Machado é ou não é um romance, como vem denominado na capa do livro? É engraçado que, assim, os livros do Silviano na Companhia das Letras, eles vêm com uma etiqueta embaixo, né? Então, aqui tem, assim, Machado, aí vem aqui, romance, né? Mais à frente eu vou falar de outro livro dele que vem o título, que é O Falso Mentiroso, aí vem Memórias, né? Então ele sempre tem uma etiqueta para colocar, que é tipo como se fosse estabelecendo um pacto, né, com o leitor, né? Evelina Reusel, em O Leitor Astucioso, fala sobre um outro livro de Silviano, O Falso Mentiroso, que é um livro de 2004. A foto de capa é o próprio Silviano bebê, nesse livro, no Falso Mentiroso. E logo abaixo do título vem a etiqueta Memórias. Seria esse um romance autobiográfico, como Memórias do Cárcere? Reusel diz que a liberdade criadora do ficcionista convoca a imaginação leitora para uma aventura desnorteante, pois se a palavra memórias na capa do livro poderia ser um signo apaziguador, uma vez que um dos pactos de leitura se estabelece com esta palavra, a apresentar ao leitor uma tipologia textual específica, aqui ela se torna um signo de estranhamento, de desordem, já que o teor de veracidade, de legitimidade do testemunho, indicado pela denominação memórias, encontra-se corrompido pelo próprio título, O Falso Mentiroso, e pelas sucessivas assertivas contraditórias proliferantes na fala do narrador. Engraçado que Silviano e Machado utilizam estratégia justamente oposta. Sim, o falso mentiroso ele alicerça o pacto da leitura através de uma veracidade inexistente ou enevoada. Em Machado, ao lançar mão da etiqueta romance na capa, aponta para um princípio da invenção, que, no entanto, virá alicerçado em dados factuais, ou, como melhor diria Tesa, pela onipresença do mundo dos fatos. Digo isso porque logo no primeiro capítulo, intitulado Carlos de Laet, Machado de Assis e Gustave Flaubert, nosso ficcionista ensaísta dará as pistas de como vai se desenrolar o projeto literário. Os últimos anos de Machado de Assis serão um ponto de partida para uma série de reflexões sobre sua vida e obra. Temas como o fim da escravidão, a passagem da monarquia para a república, o bota abaixo realizada no Rio de Janeiro, o encilhamento, a doença como força criadora, a velhice, a amizade, o amor, a relação conjugal, a crítica literária. Podemos chamar então de um romance histórico? Seria tentador ir por esse caminho, mas vejamos, Silviano não apenas ambienta a narrativa num determinado período histórico, onde o protagonista irá acompanhar o desenvolvimento da sociedade e quem está inserido. Ao ler Machado, percebemos o embrincamento de gêneros, a abordagem dos temas indo muito além do mero relato ou da crítica social, a pesquisa ancorada em farta bibliografia, sobre como a epilepsia era vista e tratada na época, demonstrará bem como o livro se distancia dessa última etiqueta. O Silviano fez a carreira acadêmica dele na França, né? A tese de doutorado dele, ele defende na Sorbonne, então ele era muito fluente em francês. Então, quando ele foi fazer a pesquisa para esse livro, ele disse que ele voltou aos compêndios, né, de médicos do século XVIII e XIX franceses que falavam sobre epilepsia, né? Porque esse é um outro ponto, que é um ponto de interseção, porque Flaubert era epilético também, né? Então, por isso que ele acaba colocando ele aqui também nesse primeiro capítulo, né? No capítulo de abertura. Mas já que Machado não é um romance, por que então não etiquetá-lo como biografia? Com a palavra, Silviano, que em entrevista a Rafael Montes sobre o livro
no programa Trilha de Letras da TV Brasil, em 2017, afirmou que todos esses aspectos eu tentei abordar para que não fosse uma biografia no sentido estreito, aquilo que se confunde com verbete de enciclopédia, mas algo que fosse muito mais amplo para compreender, obviamente, a abrangência do pensamento, da obra e do olhar crítico de Machado de Assis sobre esses processos de modernização. E aqui complemento com outra entrevista, dessa vez dada por e-mail para o jornal Rascunho, em 2004. A boa literatura, a que não se confunde com discursos lógicos, claros e de fácil consumo e digestão, requer um leitor muito especial. Vou fazer até uma pausa aqui, isso eu não tinha notado, mas me veio à cabeça aqui agora. Esse tipo de... a boa literatura que ele está colocando aqui, a que não se confunde... É lógico, não é boa e má literatura, mas tem um conceito que eu acho interessante colocar, que é de um artigo do José Paulo Paes, que ele fala sobre literatura de proposta e literatura de entretenimento, né? Ele não faz juízo de valor nem de uma nem de outra, mas de como cada uma é criada, né? A literatura de proposta seria aquela literatura de várias camadas, que exige de você muito mais atenção, que exige um outro tipo de leitor, né? É igual aquela diferença entre você ver um filme blockbuster e um filme cabeça. Seria mais ou menos isso, né? Não é que, de repente, o filme cabeça... José Paulo Paes. Não é que o filme cabeça vai ser melhor que o blockbuster e vice-versa. A mesma coisa é isso. Não é que a literatura de entretenimento ou a literatura de proposta tem uma coisa uma melhor que a outra, mas tem de como você faz a concepção, né? E aí ele diz que essa boa literatura requer um leitor muito especial, alguém que tenha a capacidade de entrar no real pelo viés do falso, pelo viés da ficção, da fabulação pessoal e original, pelo estilo do outro. Um leitor que seja capaz de dar sentido ao que lhe é apresentado como reprodução da linguagem do real. E aí é que está uma das chaves da leitura de Machado. Não há um pacto do autor com o leitor, através da etiqueta exibida na capa do livro, mas quase uma armadilha. Digo quase porque nela o leitor iniciado, ou rap-feel, como ele costuma dizer, rap-feel é um conceito que ele pega de Stendhal, seriam os leitores iniciados, seriam aqueles que encontram alegria em contato com o livro, né? Aqueles ratinhos de biblioteca, né? Então ele diz que o leitor iniciado, ou rap-feel, não vai cair, né, nessa armadilha. Silviano se vale de seu caráter anfíbio, docente, escritor, ensaísta, crítico literário, para, ao criar uma obra onde múltiplos gêneros coexistem de maneira harmônica, desafiar o leitor a percorrê-los, sem, no entanto, definir de maneira explícita as fronteiras entre um e outro. Há tantas camadas quanto aquelas que esse leitor requerido puder alcançar. Quer dizer, a gente já colocou aqui, a gente já viu algumas palestras, onde se falou das camadas que as leituras do Machado de Assis suscitam, né? Na literatura de proposta, como eu estava falando, você vai fazer um livro com camadas mesmo, né? E aí, onde vai pegar esse leitor iniciado, vai ter, de repente, um tipo de prazer diferente. Então, você tem intertextualidade, você tem o pastiche, você tem a ironia, paródia, né? Então, você tem todos esses recursos para poder chegar, né, em determinados leitores. Isso quer dizer que o leitor que ficar só na primeira camada não vai poder aproveitar o livro? Não. Só que vai aproveitar de maneira diferente, né? E até fiz aqui uma anotação, por exemplo, quem gosta de videogame e tal, já jogou videogame, tem um conceito no videogame que é o conceito de easter egg, né? Que seja, tipo, você encontrar uma fase oculta, né? uma armadura oculta, alguma coisa oculta ali, que você tem que... o Super Mario era claque, né? Foi um dos primeiros a ter essa parada. Agora eu vou focar em um dos principais pontos do livro de Silviano, a amizade entre Machado e Mário de Alencar. A relação entre os dois se acentua após a morte de Carolina, em outubro de 2004. E é interessante, assim, a Carolina morre em outubro de 2004, e para fazer esse livro aqui, o Silviano se concentra nos tomos de todas as cartas, né, dos volumes, todas as cartas trocadas que a gente conhece no Machado de Assis, né, enviada e recebida por ele, dos últimos 4 anos de vida dele, que vai de 2005 a 2008. Ou seja, exatamente esse período pós perda da Carolina, e é o período onde realmente se acentua uma amizade que ele já tinha, porque ele era muito grato ao José de Alencar, né, por tudo que o José de Alencar
ter aberto várias portas para ele e tal, não sei o quê. Então ele era muito... ele acabou ficando muito colado com o Mário de Alencar, mas isso se acentua nesses últimos 4 anos de vida, né? Silviano costura essa aproximação ainda no segundo dos 10 capítulos do livro, ou seja, logo no início ele já começa a falar disso. A primeira menção vem na página 59, né, onde ele fala sobre uma data, que é 26 de fevereiro de 1906. Quer dizer, ele está citando uma carta, né, que é uma carta que o Mário de Alencar vai falar de algumas dores, de algumas questões, e eu vou dar uma lida aqui. Deixa eu ver aqui. Então, ele começa ali na página 59 e tal, não sei o quê, depois ele vai para o capítulo 4, né? Eu vou ler um trecho da página 116,7, que já é de um capítulo mais à frente. Isso é interessante porque vai falar um pouco sobre como é que foi a questão, como é que ficou a questão conturbada da eleição do Mário de Alencar para a Academia Brasileira de Letras, né, para exatamente onde a gente está aqui. Durante os 4 meses que sucedem a conturbada e polêmica eleição de Mário de Alencar à Academia Brasileira de Letras, o velho e o jovem se agasalham mútua e sentimentalmente, como nunca antes. São 2 sobreviventes, cada um à sua maneira, e solidários nas mazelas comuns que infernizam as respectivas vidas. Assim suportam os meses calorentos e secos de novembro até janeiro. Assim enfrentam as semanas chuvosas e sufocantes dos meses de fevereiro e março. Silenciosos, loquazes ou cúmplices, mas sempre fraternos, os 2 transformam em conversa reconfortante tanto os antigos dissabores literários quanto as recentes divergências provincianas divulgadas pelos jornais. O bate-papo camarada também acoberta veladamente os comentários recorrentes sobre os sérios distúrbios na saúde física e mental que há muito os assaltam. A conversa constrói novos tópicos íntimos e secretos, razão de ser para uma instrutiva e fraterna troca de ideias. Sou preciso. Desde o dia 13 de novembro de 1905, Machado e Mário são como unha com carne. Tornam-se camaradas, confidentes e dependentes, espelho um do outro, 2 corpos, uma única imagem. Naquele dia, Machado recebe e lê a carta escrita na véspera por Mário e dirigida a ele. O mais novo acadêmico lhe confessa que ter desejado vagamente a morte ao ser eleito por 17 votos contra 9 para a cadeira de número 21 da Academia Brasileira de Letras, até então ocupada por José do Patrocínio. Machado é também sensível aos efeitos negativos da recente eleição na Academia. Em carta ao velho amigo Oliveira Lima, naquela época professor na Universidade Católica da América, em Washington, datada do dia 20 de novembro, comenta o clima de amargura entre os pares acadêmicos, avivado pelo resultado da eleição para a cadeira ocupada por Patrocínio. Se trocado em miúdos, escreve-lhe, a funesta polêmica na imprensa carioca se traduz em desgosto, em angústia existencial, que tomam de assalto o escritor filho do mestre Alencar. Copie o trecho da carta de Machado a Oliveira Lima. Se leu os jornais, viu tudo isso, e terá visto mais, porque o resultado da eleição não agradou a todos, e a manifestação de desagrado durou alguns dias na imprensa. Em pronta resposta, Oliveira Lima, presente nuvens pesadas a sombrear o relacionamento até então afetuoso do mestre e do discípulo, e promove acertadamente Machado a grau superior. Copio. O Oliveira Lima falando, né? O senhor é o seu pai espiritual. Foi seu mentor literário. Decretada pelo monarquista exilado em Washington, a promoção de mentor literário a pai espiritual autentica a decisão crescente no espírito do velho Machado. Junto ao mais jovem, menos ajuizado, mais dado a rompante de tristeza e mais temperamental, assume definitivamente a condição de pai dedicado e delicado, de mestre nas artes dolorosas e festejadas na vida e do espírito. Na verdade, é o seguinte, o que acontece é o seguinte, o Mário de Alencar, quando ele entra para a Academia Brasileira de Letras, ele tinha acho que 2 livros de poesia, que praticamente não tiveram nenhum tipo de retorno na crítica, era jovem, e ele ganha de um escritor já consagrado, que era o Domingos Olímpio, e que era inclusive coterrâneo do pai dele, era cearense também, era um cara com muitos amigos e tal, só que o Machado fez valer a força dele, né, e você vê essa diferença de votos, né, 17 a 9, e o Mário de Alencar entra por
influência do Machado de Assis. Não fosse isso, ele não teria entrado, né? Mesmo sendo filho do José de Alencar. Né? E isso criou um clima realmente, porque assim, até a eleição do Mário de Alencar para a Academia Brasileira de Letras, ele ainda não tinha tido nenhuma crise de epilepsia. Ele passa a ter depois. Né? Isso vai ser bem abordado aqui também no romance. Né? E eles dois passam a ser tratados pelo mesmo médico, que é o Miguel Couto, né, que era o médico do Machado de Assis. E porque o Miguel Couto, o que aconteceu? O Miguel Couto, o Machado de Assis passa a ter uma relação de gratidão muito grande com o Miguel Couto, porque o Miguel Couto tratou dos últimos meses de vida da Carolina. Né? Ela tinha um câncer de estômago, que não tinha sido bem diagnosticado, e quando o Miguel Couto chega, não tinha muito o que fazer, a não ser um tratamento paliativo para que ela tivesse uma boa morte. E é o que ele faz. Né? Quando o Machado vai procurar o Miguel Couto para tratar da epilepsia, a princípio, ele se recusa. Ele diz que não é o cara mais indicado. Mas Machado de Assis, com aquele jeito dele, ele queria que fosse o Miguel Couto, ele consegue dobrar o Miguel Couto, e quando as crises começam para o lado do Mário de Alencar, ele vai e indica, né, ao Mário de Alencar que procure o Miguel Couto. Outra curiosidade, antes da gente passar para o próximo romance, que vai ser O Homem que Odiava Machado de Assis, é que o avô materno do Mário de Alencar foi o introdutor da homeopatia no Brasil, né, no século XIX, que era o Thomas Cochrane. E ele também, tanto o Mário quanto o Machado de Assis fizeram uso da homeopatia, o Machado por influência do Mário de Alencar, nesse caso. Né? E agora, para finalizar aqui a parte do Machado do Silviano, eu vou lá para a página 339, você vê que o Silviano ele vai tratando das coisas, mas ele não trata de uma vez. Né? Então, lá na página 339, ele volta a essa questão da carta, né? Trocada entre os dois. Aqui. Tá aqui. Pouca vida pela frente. Os últimos meses, os últimos anos de vida, terminarão no dia 29 de setembro de 1908. Machado de Assis tem no confrade Mário de Alencar o mais fiel companheiro, peça bem azeitada e insubstituível na engrenagem que movimenta seu cotidiano privado e público. Os dois mantêm conversas que se espicham da caminhada pelas ruas do centro da cidade até o banco do bonde que os leva ao Largo do Machado, das cadeiras da casa do Garnier até o tete-a-tete na residência de um ou do outro, conversas suplementadas por inúmeras mensagens e cartas trocadas e hoje recolhidas em livro. Pela experiência desentranhada da multifacetada vida de amanauense, escritor e enfermiço, o mais velho se mostra apto a orientar os passos do mais jovem. Este o respeita como a um pai. Pai espiritual. O mestre guia desenha para o círculo dos bons amigos a figura preciosa do jovem, também amanauense e enfermiço, que em agradecimento o abriga como a um filho. Faça sol, faça chuva, o mais jovem abriga o mais velho. Dia e noite, amortece os desacatos da viuvez e da solidão. Suaviza as sucessivas e terríveis artimanhas de que servem as doenças crônicas para molestar a rotina do organismo humano enferrujado pelo longo uso. O discípulo e aprendiz não tem dificuldade em se metamorfosear em viseira que resguarda e alivia os olhos cansados do guia e mestre. Bom, se der tempo, né, quando terminar aqui a palestra, eu tenho uma fofoquinha literária envolvendo Machado e Mário. Vamos ver se vai dar tempo. Bom, agora passando para o Homem que Odiava Machado de Assis, que é de 2019. É um romance histórico. Né? Vou apresentar aqui um conceito de romance histórico de forma um pouco sucinta, que é tirado do livro do Alquimiano Bastos, que se chama Introdução ao Romance Histórico. O que distingue o romance histórico das outras modalidades de romance? Em primeiro lugar, o fato de que a matéria narrada no romance histórico deve ser, obviamente, de extração histórica. Os elementos que a constituem deverão ter sido objeto de registro documental, escrito ou não, e apresentar satisfatório grau de familiaridade para o leitor medianamente informado sobre a história de uma determinada comunidade, preferencialmente
de uma comunidade nacional. Dizemos da matéria narrada que ela deve ser de extração histórica e não simplesmente histórica, para ao mesmo tempo assinalar sua procedência, seu lugar de origem, a história, e realçar o fato de que ela é submetida a um traslado semiótico que provoca alterações qualitativas na sua substância, tornando-se o universo ficcional por si mesmo, sem qualquer remissão à realidade empírica. A matéria de extração histórica é estatutariamente tão ficcional quanto a que não o é, ou seja, quanto a que resulte de livre invenção do autor. No entanto, é impossível deparar com um personagem de romance que se chame, por exemplo, Getúlio Vargas, Napoleão Bonaparte ou Joana d'Arc, e encará-la com a mesma neutralidade com que nos vemos de frente com outra personagem que, singelamente ou não, atenda pelo nome de João da Silva, Bentinho ou Emma Bovary. A primeira tem um passado, uma biografia, já existia antes de fazer parte do universo ficcional do romance em causa, e dela o leitor tinha uma ideia formada, positiva ou não, superficial ou aprofundada, dependendo do seu nível de informação histórica. E aqui tá me lembrando tem um romance histórico bem engraçado, interessante, com bastante informação também de extração histórica, que se chama O Homem que Matou Getúlio Vargas, que é do Jô Soares, ali mais ou menos do final dos anos 90, início dos anos 2000, onde ele coloca que, ao invés de ter sido suicídio, ele foi assassinado. Né? Eu li esse livro na época, é um livro bem interessante. E é exatamente isso. Né? Você vai pegar um livro onde o título já está dizendo O Homem que Matou Getúlio Vargas, você não vai encarar da mesma forma que se fosse, sei lá, o Homem que Matou João da Silva. Né? São coisas diferentes. Em O Homem que Odiava Machado de Assis, José Almeida Júnior nos brinda com um romance histórico que tem como base os romances Memórias Póstumas de Brás Cuba e Dom Casmurro. Bom, gente, isso é uma inferência minha, tá? Baseado na minha leitura, eu vi que ele pegou muita coisa desses dois romances do Machado de Assis. Embora eu conheça o Zé Almeida Júnior, a gente já tenha tomado chopp, eu não quis fazer essa pergunta para ele, porque, enfim, se ele tivesse morto, eu não ia ter como perguntar mesmo, né? Então, eu fiz... E eu ainda não passei esse texto para ele, então não sei como é que ele encararia isso. Mas está claro, para quem, pelo menos, acho que sabe de Machado, que ele tira disso aí. O livro se inicia pela morte de Machado, já fazendo a ponte com Brás Cubas, assim como o livro começa no velório do Machado de Assis. O protagonista aqui se chama Pedro Junqueira, que é exemplo do personagem no qual é inspirado, não deu em nada na vida. Não se casou, não conseguiu ser deputado, muito menos escritor. Tudo isso ele tentou ser. Pedro era filho de um grande cafeicultor do Vale do Paraíba, com cerca de 1.200 escravos, estudou no Pedro II, em Coimbra e na Sorbonne. Zé Almeida trabalha com as principais figuras históricas da época, fazendo seu personagem conviver com um ciclo de pessoas que tiveram contato com Machado de Assis. José de Alencar, Joaquim Nabuco, Visconde do Rio Branco, Silvio Romero, Arthur Napoleão, Dona Custódia, mãe da Carolina, Carolina Novaes, esposa dele. Né? Todos esses personagens que eu falei aqui, tem mais até, mas todos esses que eu citei estão no livro, de uma forma ou de outra. No capítulo 2, onde se inicia de fato a jornada do antagonista de Machado, né, porque Pedro Junqueira é esse cara, é o homem que odiava Machado de Assis. Né? Os dois se conhecem aos 6 anos de idade na chácara de Dona Maria José, no Morro do Livramento. Dona Maria José é outra personagem histórica também, né, que foi a madrinha, né, da família do Machado, e eles eram agregados nessa chácara lá no Livramento. Embora pouco fique na chácara, porque acabará indo para o prestigiado Colégio Pedro II, em sistema de internato por 9 anos, é esse encontro, essa primeira relação com Machado, que deixará marcas indeléveis em Pedro Junqueira, iniciando ali sua rivalidade com o então menino Joaquim Maria. Como resultado de extensa pesquisa sobre o período e as personagens históricas, o autor nos brinda com passagens extremamente espirituosas, como esta do capítulo 11, que eu vou reproduzir aqui. Sentou-se ao meu lado um senhor de terno preto e barba grisalha longa. Colocou os óculos apoiados na ponta do nariz e abriu um livro. Antes que começasse a ler, interrompi-o para conversar. — O que o senhor está lendo? Perguntei. — Os Miseráveis, de Victor Hugo. Li quando morava em Paris. O homem apenas balançou a cabeça positivamente, como se a minha intervenção o enfadasse. Ainda assim, prossegui. Os escritores brasileiros deveriam se inspirar nele e parar de escrever folhetins açucarados para mulheres. A Europa não lê mais esse tipo há muitos anos. A verdade é que o Brasil produz bons poetas, mas péssimos romancistas.
O homem olhou para mim, por cima dos óculos. Antes que dissesse algo, o Visconde do Rio Branco o chamou. Doutor José de Alencar, vamos entrar. Então, quer dizer, ele estava fazendo uma crítica ali aos romancistas brasileiros, né, o Pedro Junqueira, e ele estava falando com o José de Alencar. Né? E é interessante que, assim, o Pedro Junqueira vai trabalhar com o Visconde do Rio Branco. O Visconde do Rio Branco foi o cara que promulgou, né, a lei do ventre livre, né? E é interessante essa coisa da pesquisa, quando você vai escrever um romance histórico e tal, porque, por exemplo, o Machado era muito antenado, né, com todas essas questões. A lei do ventre livre ela é promulgada em 1871. Em 1876, quando ela está fazendo 5 anos, o Machado escreve uma carta para o Visconde do Rio Branco parabenizando ele. Né? Então, você vê que não é à toa que o Zé Almeida coloca o Pedro Junqueira para trabalhar, né, no gabinete do Visconde do Rio Branco. Né? Tem toda uma questão aí, uma estratégia, vamos dizer assim. O livro segue fazendo essa costura entre o panorama histórico-social do país, com um personagem fictício passeando pela história, colado nas particularidades não só do Brasil, mas também da biografia do primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. A relação de inimizade e trocas de farpas na imprensa e em compêndios literários entre Machado e Silvio Romero é um dos destaques. Isso aparece também com certo destaque no livro. Outra passagem interessante é aquela em que Pedro vai apresentar a Machado sua ideia de romance. Eles eram inimigos. Na verdade, o Machado não tinha nada contra o Pedro, mas Pedro não suportava Machado, né, no livro. E essa parte aqui é interessante. Ele vai lá mostrar a ideia de romance para o Machado. Depois de ter sido exonerado do seu cargo público por conta da questão religiosa. Outro fato histórico. Vou pesquisar, tem lá a questão religiosa, que é quando o Duque de Caxias assume esse gabinete do Visconde do Rio Branco e passa o rodo em todo mundo. Né? Aquela coisa de um político que entra e traz sua turma. E o Zé Almeida usa essa passagem, né, para colocar o Pedro Junqueira com mais tempo livre, né? Porque ele deixa de trabalhar no gabinete do Rio Branco. E aí ele, com mais tempo livre, ele quer dar andamento ao projeto de ser escritor. Após ler o Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz, que tinha acabado de ser lançado em Portugal, decide que seria uma literatura desse tipo a que gostaria de escrever. E diz que, agora eu vou ler um trecho um pouquinho grande, mas que vale a pena para pegar esse contexto de como você pode fazer esse trabalho no romance histórico também interessante, né, de subverter as informações ou pegar as coisas, enfim. O protagonista de meu romance tinha que ser alguém que não tivesse nenhum pudor em escrever o que desejasse. Pensei nas memórias de um criminoso condenado à morte. Ele narraria seu crime e seu desprezo pela humanidade. Escrevi algumas folhas, mas a história não fluía. Eu não conseguia entrar na cabeça de um bandido. Embora não fosse santo, estava longe de ser um malfeitor. Tive a ideia de substituir esse narrador por um morto. Quem melhor do que um autor defunto para contar tudo que sabe sem temer a reprovação pública? Falaria de sua vida, começando pelo enterro, passando pelas passagens mais pitorescas de sua vida, como adultério, briga por herança, disputas políticas, enfim, denunciaria toda a sordidez da sociedade hipócrita. 2 semanas enfornado no quarto foram suficientes para elaborar um esboço do livro. Eu somente saía de casa para fazer refeições rápidas no Hotel Farru e voltava. Escrevia pouco mais de 100 folhas, que deixaram meus dedos calejados. Terminei o trabalho com a alma exaurida e uma úlcera no estômago de tanto tomar café. Empreguei minha imaginação e minha percepção do mundo naquele texto. Precisava levar aquela ideia para alguém. Pensei em Silvio Romero, mas ele ainda era muito jovem, pouco conhecido no Rio de Janeiro. Arthur Napoleão só entendia de música. Relutei em entregar meus manuscritos a Machado de Assis. Tinha que haver outra pessoa. Eu não conseguia pensar em ninguém. Apesar de não confiar nele e não apreciar seus romances, Machado poderia me indicar um caminho. E aí é engraçado que assim, ele vai lá, relutante, marca essa reunião com Machado de Assis, apresenta o romance, e aí tempos depois o Machado chama ele e fala assim, cara, vai fazer outra coisa da sua vida, porque para ser escritor você não tem talento não. Ele pega os manuscritos, vai para casa, se embebeda, fica, né, puto da vida, possesso, pega os manuscritos e joga na lareira. E queima. Né? E aí é legal, que aí anos depois o Machado lança Memórias Póstumas, ele fica chateado, mas ele não tem como provar para ninguém porque ele tinha incinerado os manuscritos.
É assim que essas são algumas maneiras que o Brás Cubas aparece no romance. Já o romance Dom Casmurro aparece através de um triângulo amoroso entre Pedro, Carolina e Machado. Só que, ao contrário de lá, aqui Pedro e Machado não são amigos, né? Diferente do Escobar e do Bentinho. Valendo-se de uma parte misteriosa da biografia de Carolina Novaes, esposa de Machado de Assis, que abandona o Porto, em Portugal, e vem para o Brasil sem que se saiba até hoje o real motivo de sua vinda, e realmente já tiveram vários estudos sobre isso, e ninguém conseguiu saber ainda ao certo por que Carolina, né, solteira e tal, não sei o que, ela sai de Porto, já com mais de 30 anos, e vem parar no Brasil. Né? Aí tem um livro do Jean-Michel Massart, que ele coloca algumas questões ali, mas ele não fecha o real motivo. Essa lacuna é preenchida por José Almeida ficcionalmente. Quer dizer, ele pega uma lacuna, isso é a melhor coisa para o cara que está fazendo um romance histórico. Né? Você tem uma personagem que realmente viveu e você não sabe o que aconteceu. Então, se você não sabe o que aconteceu, você pode dizer o que você quiser. Né? Enquanto estudante em Coimbra, Pedro Junqueira vai passar uns dias na casa dos tios, que moram na cidade do Porto. E por lá se namora de Carolina. O que é que ele faz? Ele faz o Pedro conhecer a Carolina antes da Carolina chegar no Brasil e conhecer Machado de Assis. Isso no romance histórico, né? E ela corresponde a esse flerte. Aí ele vai e pede ela em casamento, mas eles acabam consumindo os atos antes das bodas. Ela engravida e depois perde o filho, porque na verdade ele diz que não vai assumir. Ele acaba perdendo o filho por uma série de questões. Ao ficar mal falada no Porto, né? Tipo, né? Tá grávida sem ter um marido, decide vir para o Rio de Janeiro, onde morava seu irmão, o poeta Faustino, que por sua vez era amigo de Machado. Isso aqui já é verdade, tá, gente? Faustino Novaes era um poeta, irmão da Carolina, e morava aqui no Rio de Janeiro. Não, mas não se sabe por que ela veio. Se ela não tem esse motivo assim. Não tem uma carta que ela diz: eu estou indo para ver meu irmão. Eu estou indo para cuidar do meu irmão. Porque o irmão dela, o Faustino, era meio ruim de saúde, assim, meio frágil de saúde. Né? E aí, depois que eles se casam, né, tipo Machado e Carolina, no romance histórico, não na vida real, Pedro reencontra Carolina no Rio e eles acabam voltando a ficar juntos e entabulam um caso, no qual Machado passa a desconfiar do livro. Né? Solução interessante, né, que ele arrumou e que dá uma substância à trama. O Homem que Odiava Machado de Assis é uma leitura que certamente irá agradar aos fãs do nosso maior escritor de todos os tempos. Muito disso se deve ao trabalho de pesquisa histórica e biográfica empreendido por José Almeida e ao seu espírito ficcionista em saber dosar todas essas informações numa prosa de ritmo agradável. É um livro que eu recomendo para quem gosta assim, de romance histórico e gosta de Machado de Assis. É um ótimo livro. Né? E agora, pegando agora o último dos 3 romances, e é lógico que isso não foi por querer, mas é engraçado que o intervalo entre um e outro é de 3 anos, né? Primeiro é 2016, segundo 2019, esse aqui é de 2022. É o mais fresquinho dos 3. Foi finalista do Jabuti, do Sérgio Rodrigues. Né? Esse talvez até seja o mais ousado dos 3 projetos, mas embora eu ache o projeto do Silviano Santiago mais completo. Né? Pastiche ou Pistache? Esse é o título de um dos capítulos do livro A Vida Futura. Silviano Santiago diz que o pastiche não realça o passado, num gesto de escárnio, de desprezo, de ironia. O pastiche aceita o passado como tal, e a obra de arte nada mais é do que um suplemento. Gente, pastiche é como se fosse, de maneira muito simples, é você imitar o estilo de um escritor. Tá? Então, vou escrever como escrevia Flaubert, vou escrever como escrevia Baudelaire, vou escrever como escrevia Machado de Assis, Rubem Fonseca. Né? Eu lembro que alguns professores, quando eu estudei, falaram que 2 pragas que a gente teve na literatura, assim, no bom sentido, né? Era o Rubem Fonseca e a Clarice Lispector, né? Porque depois que eles fizeram sucesso, todo mundo queria ser um ou outro. Né? Enfim. Em artigo sobre paródia e pastiche, Paulo Salles diz que o teórico Frederick Jameson associa 2 termos que configuram o mal-estar no pós-modernismo, o pastiche e a esquizofrenia.
O que acontece então com o pastiche, na visão do crítico norte-americano, é que não mais interessa fazer releitura do passado e apontar as possíveis verdades postas à prova através da ironia, como faziam as paródias no automodernismo. Quer dizer, se a gente pegar, principalmente assim, o modernismo brasileiro, a paródia era uma maneira, o tipo de paródia que os modernistas fizeram aqui era a gente podia chamar de paródia iconoclasta, né? Que era aquela coisa que você fazia homenagem através do escárnio, né? Enfim, através da sátira mesmo, né? Importa agora, só que agora, nesse pós-modernismo, as coisas mudaram um pouco, né? Importa agora, segundo Jameson, resgatar os mestres singulares, trazer à tona seus estilos e discursos em uma atualidade diferente daquela em que foram feitas. Então, por exemplo, se você pegar, por exemplo, a Canção do Exílio, né, do Gonçalves Dias, talvez seja o poema mais parodiado da literatura brasileira, né? E quando, principalmente os modernistas fizeram, sempre com um tom de escárnio, né? Eu lembro quando o Collor assumiu lá, aquela coisa, aquela presidência nefasta dele lá, o próprio Jô Soares fez um poema na época, era a Canção da Casa da Dinda, que ele pegava a estrutura da Canção do Exílio e fazia uma brincadeira com as coisas lá que estavam acontecendo no governo, né? Aí você vê, isso que eu acabei de falar, que é resgatar os mestres, trazer à tona, colocar uma atualidade diferente, é exatamente o que o Sérgio faz. O Sérgio, é lógico que usa aqui paródia, usa ironia, mas ele não usa para ridicularizar nenhuma obra do Machado, mas para homenagear. Ou seja, é uma outra maneira, né? Uma maneira diferente de trabalhar a paródia, né? Aqui há um encaixe perfeito para o livro do Sérgio Rodrigues. E aí eu vou ler um trecho aqui do livro, que é exatamente onde ele fala sobre a questão do pastiche. Romance também. Não, esse não. Isso aqui. Então vamos lá. E aí é o título que eu dei, que é esse trecho, né, da palestra, que é Pastiche ou Pistache. Em que pese o desarranjo que provocou na paz de espírito de Jota, aí agora eu vou ter que esclarecer aqui. Isso é uma outra brincadeira que o Sérgio Rodrigues faz. O Sérgio Rodrigues, quando começa o livro, ele começa com Machado de Assis e José de Alencar, como se eles estivessem vivendo num Olimpo dos escritores, numa nuvem dos escritores, no céu dos escritores. Mas não são só escritores brasileiros, são esses escritores da literatura universal. Só que ele não dá o nome dos escritores, ele dá os apelidos, né? Então ele fala assim, sei lá, o dramaturgo, aí o dramaturgo é o Nelson Rodrigues. Eu agora não estou lembrando aqui dos outros, mas ele vai falando, ele fala de Dostoiévski, ele fala a russa, que é a Clarice, ele vai falando o delegado, é o Rubem Fonseca, enfim, ele vai botando e você vai ter que descobrir de acordo com aí aquela coisa do rap feel, né? Você tem que ter um certo conhecimento para saber de quem ele está falando. Só que entre eles, José de Alencar, como eles têm, né, a mesma inicial, eles passam a se chamar de Jota. Então o Machado chama o Zé de Alencar de Jota e o Zé de Alencar chama o Machado de Jota. Então isso também é uma outra brincadeira dele aqui. Então quando ele está falando assim, em que pese o desarranjo que provocou na paz e espírito de Jota, como o romance é em primeira pessoa, quem está falando aqui é o Machado de Assis e está se referindo ao José de Alencar. A questão dos livros simplificados estava longe de ser a que mais emocionava os literatos de nossa nuvem. Em geral, nossa atenção se voltava para o problema mais obscuro dos outros. E quem seriam esses outros? Excelente pergunta. Refiro-me àqueles malucos que se passavam por nós, imitando-nos trejeitos, fôlego, voz, porte, tom, temas, visão de mundo, às vezes até as vírgulas e os vícios, quando não, os solecismos e as frieiras. Quer dizer, aqui é uma brincadeira dele aqui, porque ele está fazendo exatamente isso, né, o Sérgio Rodrigues, né, porque ele escreve em primeira pessoa, então ele está tentando aqui encarnar Machado de Assis, né? Então é um pastiche feito em primeira pessoa, não é só de estilo, né, mas de voz narrativa. Ainda no artigo de Paulo Salles, abro aspas, na visão bakhtiniana, a paródia é bivocal, uma vez que o discurso do outro, agora, é revestido de novos significados, novos pontos de vista, novas verdades. Já na literatura moderna, a paródia torna-se o recurso de construção textual mais utilizado pelos autores que desejam recontar a história com outros olhos e refazer a tradição literária. Por fim, na contemporaneidade,
a noção de paródia passaria por algumas reformulações, principalmente pelas considerações sobre a ironia. Então, é o que a gente está falando. A paródia ela foi trabalhada de um jeito no modernismo e está sendo trabalhada de um jeito no pós-modernismo. Em A Vida Futura, Sérgio Rodrigues se lança em uma traiçoeira tarefa, escrever como Machado de Assis. O romance em primeira pessoa é protagonizado pelo bruxo do Cosme Velho. A premissa é de que escritores consagrados da literatura universal, entre eles José de Alencar e o próprio Machado, que aqui se cumprimentam por J e J, habitam um Olimpo, um certo formigueiro das almas, onde, abro aspas, estar fora do tempo, livre de seu campo gravitacional. Dava a sensação a Machado de boiar no nada. E é lá de cima que Alencar fica sabendo que uma professora, que tem o sugestivo nome de Stella McGuffin Vieira, está à frente de um projeto de reescrita dos clássicos, incluindo as obras dos dois, a fim de simplificá-los e torná-los mais acessíveis aos jovens de 2020, período em que a trama se desenvolve. Né? Aí, outra questão aqui de Rap Phil, que eu vou até abrir para fazer uma perguntinha rápida aqui para vocês. Alguém sabe o que é MacGuffin? Nem você, Eric? Eric sabe, né? Tem que saber a área do cinema. Então, assim, uma explicaçãozinha rápida para você ver como é que é essa. Isso aqui é tipo um easter eggzinho. Né? Ele podia ter dado qualquer nome, ele podia ter dado, sei lá, Stella McDowell Vieira, mas ele botou MacGuffin. Né? E aí eu vou pegar aqui uma explicação que eu peguei aqui na internet. O que ele diz? Ele diz que MacGuffin, né, nesse site de cinema, diz que é um objeto, evento ou pessoa que tem grande importância para os personagens, principalmente protagonistas. Tanta que geralmente todo o enredo se vira em torno disso, apesar do objeto, evento ou pessoa em si, não selar essas coisas para a narrativa que se desenrola. No fim das contas, não importa muito o que essa coisa, o MacGuffin, é. O importante é a motivação que ele proporciona para os personagens levarem a história para frente. Quer dizer, por que ele botou o nome da Stella aqui, o sobrenome, na verdade, né? O nome é Stella. Mas por que ele botou Stella McGuffin Vieira? Porque, na verdade, é isso que vai fazer com que o Zé de Alencar fique chateado, fulo da vida, e proponha ao Machado eles virem para cá para puxar o pé dela, porque eles vêm como espírito, né? Então a ideia é muito, né, muito madura e, enfim, e adulta é vir aqui para puxar o pé dela, porque ela está fazendo isso. A Vida Futura. E de J ao outro J. Isso aí é o José de Alencar para o Machado. Um projeto criminoso. Imagine o maior dos crimes, o mais hediondo, o mais intolerável, aquele perante o qual a vaga mais impetuosa vira uma ondinha. O que houve, Jota? O que houve? Ele ecoou minha pergunta com entonação de papagaio. O que houve, Jota, é que os lentes do nosso país cismaram de nos reescrever de cabo a rabo. Eis o que houve. Eles, então, alguns capítulos mais à frente, decidem descer do céu de escritores e vir ao Rio de Janeiro. No final da página 41 começa a viagem e na 45 a desilusão. Eu vou ler outro trecho do livro. Peripatéticos, vagamos em silêncio por ruas, becos e avenidas enegrecidos de sujeira, entre postes sem luz e montanhas de lixo, entre vitrines quebradas e bueiros sem tampa, de onde brotavam ratazanas do tamanho de cães. Passamos por quadros de miséria humana, capazes de transformar o adjetivo indizível em pálido eufemismo. A certa altura, deixamos de nos entreolhar, tamanha era a vergonha que sentíamos de estar ali, ou de simplesmente habitar um mundo em que tal sordidez fosse possível. Não sei se me explico. J e J chegam ao Rio na forma de espíritos a vagarem por uma paisagem que um dia foi muito conhecida de ambos, mas hoje já não o é. Na verdade, Silviano Santiago diz em seus últimos dias de vida, Machado confidenciava que morreria no exílio, pois o Rio de Pereira Passos não era o mesmo em que viveu. O caso é que, a partir da chegada dos dois, a narrativa se desenvolve através do contraste de dois mundos, aquele que o garoto do Morro do Livramento conheceu e o de hoje, totalmente diferente e muito mais perigoso. Outro tema da atualidade é a retomada da discussão sobre a negritude de Machado de Assis. Outro dia, ouvindo o podcast, isso aí quando eu já tenho essa palestra pronta já há algum tempo, eu estava ouvindo o podcast, mas eu não lembro mais qual podcast era, não lembro quem estava falando, que é aquela coisa de você botar, você está fazendo uma pesquisa, você coloca para ouvir, vai lavar uma louça, vai fazer isso aqui, daqui a pouco você nem sabe mais o que você está fazendo. Mas uma coisa ficou na minha cabeça, que foi
que a apresentadora era um podcast sobre Machado de Assis, ela falava o seguinte, ela falava que sempre achou que Machado era branco, por conta das fotos, né? E as fotos sempre embranquecendo Machado, e eram as fotos que a gente tinha acesso no passado, então, para ela, o Machado era um escritor branco. E o Sérgio Rodrigues não foge desse tema, né, no livro aqui. E ele dedica 2 capítulos a ele aqui. Vou pegar aqui o trecho até para mostrar para vocês aqui, que é a página 67, que é o capítulo 19, e logo em seguinte, o capítulo 20, que vai do 69 até o 70. Então aqui, ele chama, o capítulo é negro, com uma exclamação, né, onde eles estão ouvindo numa conversa na Escola de Comunicação da UFRJ, que eles estão vagando por lá, porque ela é professora de lá, a Estela, e alguém fala do Machado Negro e o Zé de Alencar fica assustado. Mas como assim, Jota, estão te chamando de negro? Como assim que não sei o que e tal? E aí, essa brincadeira que o Sérgio Rodrigues faz, logo em seguida, antes era negro com uma exclamação e agora vem ou grego, né, com uma indagação aqui, porque ele pega, e isso aconteceu de fato, quando Machado de Assis morre, um dos necrológios é do José Veríssimo, que era um crítico da época, e ele coloca no necrológio que o Machado era mulato. E aí o Joaquim Nabuco, enfesado, escreve uma carta para ele, pedindo para ele fazer a correção disso, né? Porque o Machado não era... Deixa eu ver se eu tenho esse trecho aqui. Aqui. Ele coloca o seguinte para o Silvio, ele coloca assim: seu artigo no jornal está belíssimo, mas esta frase causou-me arrepio. Mulato foi de fato um grego da melhor época. Eu não teria chamado mulato, e penso que nada lhe doeria mais do que essa síntese. Rogo-lhe que tire isso, quando reduzir o artigo a páginas permanentes. A palavra não é literária e é pejorativa. O Machado, para mim, era branco e creio que por tal se tornava, quando houvesse sangue estranho e se nada afetava sua perfeita caracterização caucásica. Eu, pelo menos, só vi nele o grego. Isso aí é Joaquim Nabuco, tá, gente? Então, assim, ele chateado, né, com Zé Veríssimo, né, por conta do necrológio lá. O livro tem 166 páginas em 51 capítulos curtos. Né, como ele está fazendo um pastiche de Machado de Assis, ele até essa coisa do capítulo curto ele utilizou também, né, que é a moda machadiana dos folhetins. Próximo ao final, Rodrigues reproduz ipsilíteres através de uma leitura feita pela personagem Mar, que é uma personagem que tem aqui, que é uma aluna da Escola de Comunicação, de um texto com despodorado racismo científico, escrito por Peregrino Júnior, médico que presidiu a BL entre os anos de 56 e 57. Está no capítulo 46. Bom, eu não vou ler tudo, porque o capítulo é meio grande, mas eu acho interessante colocar 2 passagens desse capítulo que eu vou ler aqui. Porque o que o Peregrino Júnior faz? Ele faz ele escreve um artigo, acho que até para a Academia Brasileira aqui mesmo, onde ele vai fazer uma análise. Tá. Já pensou? Ele vai fazer uma análise. Então não vou nem ler os trechos, porque senão vai ver. Tem que contar a fofoca. Mas, assim, resumindo, o capítulo é isso. Ele vai fazer uma análise das fotos do Machado ao longo do tempo. E ele diz que o Machado, conforme vai envelhecendo, vai ficando com traços mais brancos para ele, no caso, assim, né? O cabelo, não sei o quê, as feições, ele vai se civilizando, né? Enfim, então é exatamente isso, né? Enfim, terminando aqui, gente, eu vou passar para a fofoca, lógico. Mas terminando aqui, eu acho que assim, dos 3 livros, são 3 bons livros sobre Machado de Assis, como personagem de ficção, mas dos 3 eu acho o do Silviano mais completo, embora o iniciozinho dele seja um pouquinho arrastado, tem que ter um pouquinho de paciência com o início, mas depois a leitura engrena, é bem legal, assim. E partindo assim para a fofoca, para terminar a palestra, e a fofoca envolve a Academia Brasileira de Letras, claro, né? A gente teve um
um acadêmico aqui, um imortal chamado Humberto de Campos, né? E ele era muito ligado com a cena literária, política da sua época, e ele escreveu uns diários que foi de 1906 até 1933, alguma coisa assim, 37. E esses diários eles foram publicados pós-mortem, né? E tem várias fofocas sobre a vida política, literária da época, e uma delas é que ele diz que ouviu de um médico que atendia ao Machado e à família Alencar, de que o Mário de Alencar, na verdade, era filho do Machado de Assis e não do José de Alencar. Então, assim, é lógico, ele diz assim, aquela coisa do eu ouvi dizer, né? Ele fala, o médico, ele dá o nome do médico, Afonso McDowell, era o nome do médico, e aí ele coloca isso. Em 1999, 100 anos de publicação de Dom Casmurro, embora Dom Casmurro tenha sido publicado em 1900, ele vem com a data de 1899. Aí, em 1999, a Folha decidiu fazer para 100 anos do Dom Casmurro centenário, fazer um julgamento, né, de Capitu, né, tipo, traiu ou não traiu. E aí fez no auditório em São Paulo, e aí era o ministro, que era o ministro do STF, era o Sepúlveda Pertence, foi o juiz, o Tomás Bastos foi um dos advogados, e aí tinha as testemunhas de defesa e acusação. Uma das testemunhas de defesa, que na época ainda não era imortal, hoje é imortal, era a Rosisca, era testemunha de defesa. Um que era de acusação, que também ainda não era imortal em 1999, ele só passou imortal em 2000, era o Carlos Heitor Coni, né? E o Carlos Heitor Coni, para basear o seu texto e sua acusação, ele usa esse texto do Humberto de Campos. Isso deu um probleminha depois, porque quando ele vai se candidatar em 2000, o Josué Montelo pega essa coisa desse julgamento e distribui entre os pares, diz que isso tinha sido um achincalhe com Machado de Assis, dizendo que ele não deveria entrar para a Academia Brasileira de Letras e tal, e ele escreve um artigo para a Folha, depois disso, em 2000, em janeiro, dizendo que ia desistir da Academia Brasileira de Letras por conta disso. Depois eu não sei o que aconteceu, mas em março ele acabou sendo eleito. Alguém deve ter convencido ele do contrário. Bom, gente, é isso. Estamos abertos para perguntas, eu acho, né? Enfim.